Firme-se nas promessas do Senhor e não recue. As promessas do Senhor para nós são maravilhosas, né? Na Bíblia nós encontramos várias. A principal é da salvação. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você ainda não tem a promessa da vida eterna. A promessa da vida eterna é para todos aqueles que se reconheceram pecadores, reconheceram que não existe nada que eles possam fazer para agradar a Deus por si mesmos, e a única forma deles serem salvos e perdoados dos seus pecados é através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. O homem perfeito que não cometeu nenhum pecado, o Filho de Deus que morreu na cruz como sacrifício em nosso lugar. Se você crê nessa verdade, você já tem a vida eterna. E a partir daí você começa a viver várias outras promessas de Deus para a sua vida. Agora, o grande problema das promessas de Deus, e eu digo problemas entre aspas, porque é problema só na visão humana, é o tempo. Ninguém gosta de esperar. Eu sei que tem muita gente que, por exemplo, não ouve alguns podcasts ou vídeos meus por causa do tempo. Eles acham muito longos, então não vão ter esse tempo todo para parar e ouvir alguém falando da palavra de Deus. Nós vivemos numa sociedade que vive em pressa. Augusto Cury, em seus livros, sempre relata a síndrome do pensamento acelerado. Tudo na nossa vida é acelerado hoje em dia. Parar se tornou uma coisa rara. Descansar parece para muitos que é um pecado. E isso inclusive nas igrejas. Nós vivemos num ativismo absurdo. E muitas vezes não temos o principal, que é simplesmente parar na presença de Deus. Qual a última vez que você realmente parou, só você e Deus? Qual a última vez que você simplesmente contemplou a natureza e glorificou a Deus por causa disso? Nós sempre estamos com pressa. Só que Deus não tem pressa. Deus é atemporal, então 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Ele é eterno. A gente não consegue nem entender o que é ser eterno. Pare e pensa rapidinho. O que é ser eterno? Difícil, né? A gente sabe o que é, mas como é que a gente explica isso? Mas e as promessas de Deus que Ele tem para nossas vidas? É curioso que quando nós vemos na Bíblia, Deus não tem nenhum problema em dar uma promessa para uma determinada pessoa e só vir a cumpri-la anos e anos e anos e anos depois. A gente pode pegar, por exemplo, José, que quando adolescente teve um sonho e alguns estudiosos estimam que ele só fosse tornar governador do Egito e o sonho se cumprindo de 15 a 20 anos depois. E a gente pode pensar, por exemplo, na volta de Jesus, a maior promessa de todas. 2000 anos se passaram e ele ainda não voltou. E a gente pode pensar em Abraão, que levou vários anos para ter um filho. O povo de Israel, que levou 400 anos sendo escravizado até ser liberto novamente e voltar para a terra prometida. E por aí vai. Deus não tem pressa. Ele tem propósito. E no tempo dele ele cumpre cada um dos seus planos. E o que nós podemos fazer enquanto ele não cumpre o plano? Enquanto ele não cumpre a promessa? O primeiro passo é não pegar atalhos. Toda vez que o ser humano tenta pegar algum atalho para apressar a promessa de Deus, dá ruim. É só olhar a Bíblia. Quando Abraão quis apressar a promessa de ter um filho, ele fez sexo com Agar, nasceu Ismael, e o resto da história você sabe, a confusão que virou a família dele. Então, aprenda uma coisa. Toda vez que você tiver uma promessa de Deus, Satanás vai ter um atalho para realizá-la no tempo errado. Guarde isso. Toda vez que você tiver uma promessa de Deus,
Satanás vai ter um atalho para realizá-la no tempo errado. Cuidado com os atalhos de Satanás. E como é que eu identifico o que é um atalho? Você sempre vai ter que quebrar algum princípio. Abraão era casado com Sara. E embora culturalmente fosse aceito que ele fizesse sexo com Agar, na prática isso é adultério. Na cultura era aceito, mas quando nós vemos a Bíblia como um todo, nós vemos que Deus nunca se alegrou com um homem que casava com mais de uma mulher. Ele tolerou, mas não quer dizer que ele se alegrou, que ele concordava, que ele apoiava. Porque muitas coisas na nossa vida Deus permite. Porque se ele fosse punir todos os nossos pecados aqui nessa terra, ninguém mais estaria vivo. Então ele acaba permitindo. Nós sofremos as consequências. E quando você tiver uma promessa de Deus, vão surgir atalhos. Vai ter sempre um jeitinho brasileiro para você resolver a situação. Tá solteiro há muito tempo? Tem aquela pessoa maravilhosa lá do seu trabalho, da sua faculdade, que é perfeita. Só tem um defeito. Você sabe, né, qual é o defeito, né? Ele não é cristão, mas ele tem caráter. Bom, mas existe alguma forma dele ter o caráter de Cristo não sendo cristão? Difícil, né? Então, como é que você vai se relacionar com ele? Mas os crentes são piores. É verdade, tem muito crente pior aí do que muito não cristão. É verdade, tem um monte de crente que não tem caráter nenhum de Cristo neles. Mas esses daí provavelmente nem cristãos de verdade são. Então, será que vale a pena você pegar esse atalho? Estou com uma dificuldade financeira, tá difícil aqui. Poxa, se eu der aquele jeitinho no trabalho, surgiu aquele esquema ali, todo mundo tá no esquema, por que eu não posso entrar? Atalho, atalho e atalho que Satanás te dá para você viver no tempo errado e da forma errada as promessas que Deus tem para a tua vida. Mas a vida é sua. Você escolhe como você vai viver. Deus, na maioria das vezes, não impõe a vontade dele. Ele vai cumprir os planos dele aqui na terra. Todos os planos de Deus serão cumpridos, quer você queira, quer não. E eu digo mais, eles serão cumpridos, quer você queira participar deles, quer não. É interessante uma frase que eu ouvi uma certa vez, não lembro qual pastor que disse isso, mas os planos de Deus vão se cumprir. Isso é fato. Mas é você que escolhe se você vai ser um discípulo, como Pedro, como João ou como Judas. Entende? Você pode pegar o atalho, claro que pode. Eu costumo dizer, se você quer uma bênção dessa terra, nesse momento, se você quer o desejo do seu coração seja realizado agora, pede para Satanás, que ele vai realizar. Pode ter certeza, não importa a bênção que você queira nesse momento, a bênção entre aspas, pede para Satanás que nessa terra ele vai te dar toda a bênção que você quiser. Ele vai dar um jeito. Agora, se você realmente ama a Deus e quer viver os planos que Ele tem para a sua vida, você vai ter que aprender a esperar o tempo do cumprimento da promessa de Deus para a sua vida. E isso é um bom termômetro para o nosso coração, né? Se Deus disser não para isso que você quer e Satanás disser sim, você vai servir a Satanás ou a Deus? Eita, peguei pesado, né? Mas é isso que vai mostrar no que se baseia a sua fé.
Você está atrás de Deus só por causa das bênçãos que Ele pode te dar? Ou pelo que Ele já fez por você na cruz? Você está com Deus porque você o ama? Ou porque você é uma noiva que quer dar o golpe do baú nele? Entenda. Ser cristão muitas vezes significa sofrer, chorar, ser excluído, ser contrariado, ser xingado. Porque Jesus foi assim. É uma ilusão que as pessoas têm, achar que Jesus, todo mundo gostava dele. Não, não gostava não. Não sei se você lembra, mas ele morreu numa cruz. Ninguém crucifica na cruz uma pessoa que todo mundo gosta. Jesus foi para a cruz, lembre-se que o povo clamou para soltar Barrabás e crucificarem Jesus. Jesus não foi queridinho do povo, não. Certa ocasião, Jesus fez um discurso muito duro, porque Jesus não tinha problema em fazer discurso duro, ao contrário de muitos pregadores de hoje em dia. E todo mundo começou a ir embora. O que Jesus fez? Ele virou para os 12 discípulos e simplesmente falou: vocês também não querem ir, não? E aí Pedro deu uma resposta maravilhosa. Para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? E a pergunta é: por que você está seguindo Jesus? Porque você quer as coisas dessa terra ou porque você acredita nas palavras de vida eterna? Oremos. Senhor meu Deus, quero te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que nós reclamamos do seu tempo, por todas as vezes que nós não nos confiamos no Senhor que prometeu e nós confiamos mais na força do nosso braço, nós confiamos mais nos atalhos que Satanás bota no nosso caminho. Perdão por todas as vezes que nós abrimos mão de princípios só para realizar os desejos do nosso coração. E realizando o desejo do nosso coração, nós entristecemos o teu coração. Perdão, Pai, por muitas vezes sermos uma noiva interesseira que te busca apenas pelas bênçãos e não por quem tu és. Ajuda-nos, Senhor, a esperar o tempo da tua promessa, porque nem sempre é fácil, Deus. O Senhor sabe o quanto às vezes é difícil crer que as coisas vão acontecer quando todas as circunstâncias são contrárias. Então, Pai, nesse momento vai renovando a nossa fé, a minha fé e a fé dessa pessoa que está ouvindo, para que mantenhamos os nossos olhos fixos nas promessas que o Senhor tem para cada um de nós, para que nós possamos vivê-las, não para nos satisfazermos, mas para que ao vivê-las nós possamos satisfazer o teu coração e cumprir o propósito que o Senhor tem para cada um de nós aqui nessa terra. Ajuda-nos a não recuar, ajuda-nos a não desistir, ajuda-nos a seguir em frente e viver e sermos tudo aquilo que o Senhor nos criou para sermos. É o que eu lhe peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, você já sabe, né? Agora vai para o quarto, para com aquele que te fez a promessa e busca nele forças para continuar crendo. Acredite, vai se cumprir no tempo dele. E quando se cumprir, você vai entender por que tinha que ser naquele tempo. Então só confia, não recue, faça a sua parte, dê os passos de fé que Deus tem te pedido. E no tempo certo você vai viver as promessas. Que Deus continue te abençoando. Fica na paz.